Capítulo 10. Passadas as festas de Natal e fim de ano, a minha sogra faleceu. Foi um acontecimento muito sofrido. A minha mulher sentia que lhe haviam sido cortadas as raízes e que estava por sua conta no mundo. A Catarina ressentiu-se igualmente, embora as crianças tenham a capacidade de chorar amargamente e instantes depois estarem a cambalear de alegria. E eu fiquei tão triste como se tivesse perdido uma mãe. Esse inverno foi extremamente cinzento e tentei o melhor que pude e soube levar alguma alegria à minha família. A Margarida passou a submeter-se a consultas e exames médicos que me pareceram normais para quem acabara de perder um progenitor com cancro. Estava tudo bem com o seu corpo, só que ela não ficou descansada. Atribuí a agitação ao luto, e assim se passou a primavera, a natureza convidando a usufruir da luz e do calor, e lentamente a nossa vida parecia ir entrando nos eixos. Em maio, a Maria compareceu na consulta programada, que foi a última. Havia uma grande novidade na sua vida, que me relatou com grande empolgamento, recorrendo a todo o tipo de pormenores. Porém, não me convenceu e não fiquei feliz por ela. Estou convicto que adivinhei em todo aquele discurso razões ocultas que poderiam fazer naufragar o bote onde ela depositava as suas reservas de esperança. Era agora uma mulher casada. A Cilinha, a 2 dias da passagem de ano, convidara para uma festa no Ateneu Comercial do Porto. Queria que ela fizesse companhia ao irmão do namorado que não tinha par. Como estava emocionalmente débil e nunca tinha saído à noite para ir a festas ou discotecas, declinou o convite. Todavia, a Cilinha insistiu tanto que acabou cedendo. A verdade é que ela queria experimentar a adrenalina de passar o ano fora de casa, num ambiente propício à diversão, aos excessos e ao romance, bem como a azáfama de procurar roupa e sapatos adequados à ocasião. Acabaram por ser as irmãs a emprestarem-lhe artigos para usar nessa noite e usar os saltos altos que tantas vezes vira nos pés delas. Trouxe a Maria um mau presságio. Caminharia, porém, por trilhos diferentes dos delas. Nessa que foi a primeira passagem de ano longe de casa, conheceu o Flávio, um rapaz magro e esguio que a apertou nos braços e levou a dançar uma, outra e outra vez. Agarrados, sentiram o hálito quente da atração, arrepiando os sentidos. Os olhares eram faróis a apontar a terra depois de uma vida inteira de mar sem fim. Não sei que palavras, beijos ou sorrisos terão trocado nessa noite. Sei que se acendeu ali o rastilho de uma paixão que explodiria numa total inversão dos planos de vida de Maria. O velho Juvenal teve de esperar por outra companheira ermita, porque a sua amiga portuguesa caíra nas malhas do Cupido. Flávio vivia sozinho num alojamento juvenil de que era responsável, habitando um compartimento com um generoso quarto de casal e casa de banho privativa. Sentia-se muito só, sempre à mercê dos turistas, gozando de bastante liberdade e libertinagem à mistura. Era o típico solteirão que já vivera as emoções de estar por sua conta e ansiava uma âncora que lhe desse alguma segurança no vasto oceano das possibilidades. Competente, recebia de tal maneira bem os hóspedes que nunca se inibia de os levar aos locais da noite que estavam na moda na cidade e de lhes indicar os restaurantes mais baratos e os melhores spots para fazerem surf ou fazerem um passeio no Rio Douro. Tratando-se de uma pousada da juventude, os seus clientes eram gente aventureira, excêntrica, livre de amarras sociais e preconceitos, muitos deles estrangeiros. Na Maria viu um ponto fixo onde poderia segurar o olhar de modo a não se desequilibrar. A sua energia e vitalidade e, sobretudo, o seu enorme anseio de, tal como ele, deixar a vida instável que levava e constituir um lar quente em afetos e permanência, fizeram o resto. Depois daquela noite, a primeira passagem de ano da Maria fora de casa, ela sentia-se querida e apreciada por alguém. Pensava nele o tempo todo e a sua maior alegria era vê-lo e estarem juntos. Iam tomar café, passear perto da praia, comer uma francesinha e falavam. A vida toda cabia dentro das promessas de amor eterno que trocavam, porque o tempo por vezes deixa de ser carrasco e submete-se aos amantes. Só o amor o escraviza.
Maria trabalhava então como comercial depois da firma dos Santos ter entrado em insolvência. Ganhava um ordenado acima da média, o que lhe dava o conforto de poder ajudar a família, como sempre ansiara, e permitia que continuasse a ajudar a comunidade de surdos do Porto. Com pena, teve de abandonar as aulas de pintura para ter tempo para estar com o Flávio. Despediu-se do ateliê dizendo ao mestre Bastos que a premonição de que casaria nesse ano parecia estar prestes a concretizar-se. Não sabia exatamente como seria. Iria fazer 23 anos em breve e o namoro mal começara. Namorava de mão dada, como se de uma gaiata se tratasse. Os beijos e abraços, em vez de a relaxarem e proporcionarem bem-estar, deixavam tenso aquele corpo repleto de medo. Contactos sexuais estavam completamente fora de hipótese antes do casamento, tendo em conta a educação religiosa conservadora que recebeu e que ela levava muito a sério. Eventualmente o seu recato estava ligado às experiências traumáticas e abusos sexuais passados, encontrando na mentalidade de que a rapariga devia ir virgem para o casamento o alibi perfeito. As colegas de trabalho, desde as chefes às empregadas de limpeza e afins, todas com uma língua afiada, perceberam que havia Moro na costa e morriam de curiosidade para saberem quem seria o galã. Para a irritarem, a Zezinha e a Flor Bela, que adoravam provocá-la, recordavam que a Maria havia prometido ao patrão que enquanto ali trabalhasse nunca teria relação alguma, porque ela própria achava o casamento uma farsa, afirmando que os homens eram todos nojentos. Ninguém sabia os abusos e os sofrimentos que havia enfrentado por causa de maus exemplares do género masculino, mas a reserva de Maria era por todos conhecida e alvo frequente de chacota. A notícia do namoro e da paixão da colega foi perfeita para as gracinhas e as picardias, e ela tentava entrar na brincadeira e não levar muito a sério as afrontas e provocações. Contudo, havia outro motivo para a Maria ter prometido ao patrão que não se envolveria com nenhum homem. É que uma empregada a ganhar bem, dado o seu bom desempenho comercial, perdia logo valor se começasse a namorar, pois, segundo o patrão, a funcionária ficaria com a cabeça aluada e não teria o devido sucesso nas vendas. Esta questão patronal, discriminatória, de total desigualdade de género, onde o machismo assumia uma imensidão claustrofóbica, até então não incomodara Maria, que muitas vezes pensou que acabaria por ser freira. Todavia, tudo mudara depois de conhecer Flávio. Ficou aparentemente pronta para seguir a bordo de uma viagem rumo ao desconhecido mundo do amor. Daí que morresse de medo que o patrão descobrisse, o que não era difícil com os risinhos e comentários das colegas. A independência de Flávio em relação à família permitia ao casalinho alguma liberdade de movimentos e acontecia por vezes encontrarem-se na pousada e passarem tempo juntos no quarto dele. Como é fácil de imaginar, não estariam sempre a ver televisão ou a conversar, e o rapaz ia tentando que ela relaxasse e se entregasse sem reservas, coisa que ela era incapaz de fazer, não permitindo que passassem dos beijinhos. Às vezes passava a noite com o namorado no seu quarto, sem permitir qualquer contacto sexual. Chegou a acordar a deparar-se com uma viscosidade estranha em cima da cama, mas nem imaginava o que seria. Conseguiu sempre resistir e viver o que ela entendia ser um amor puro. No dia seguinte, enquanto o patrão não chegava, ou quando ele se ausentava para uma qualquer reunião, a Zezinha e a Flor Bela, sempre ávidas por saberem as novidades após cada novo encontro, faziam chacota. Olha a Maria a sair da casca. O que vem depois dos beijos? Não acredito que fiquem por aí. Ela respondia rapidamente, irritada por ver a sua intimidade vasculhada e sabendo de antemão que as colegas não acreditariam no que tinha para lhes dizer, embora correspondesse à verdade. Dormimos de mãos dadas, só isso, respondia uma Maria mais vermelha que um pimento. Elas, mulheres vividas, riam-se perdidamente. Gozavam e divertiam-se fazendo chacota. Oh Maria, és tão burrinha. Então dormem de mão dada depois dos beijos e abraços. Tu não sabes o que é bom, rapariga. Ir para a cama para estar de mão dada. Em que filme viste tu tal coisa? De que galáxia chegaste? Começava Zezinha. Como nascem os bebés? Aliás, como se fazem os bebés? Continuava a Flor Bela. E a Maria respondia prontamente, ansiosa que a tortura parasse. Mas eu não quero bebés tão cedo.
Zezinho e Flor Bela pareciam bem intencionadas no objetivo de tentarem de todas as formas abrir os olhos à Maria. Tal como eu, entendiam que ela não estava preparada para a vida de casada, vivendo ilusões e apoiando as suas expectativas em idílicas miragens. Colocava a preservação da sua virgindade num patamar muito superior à comunicação, à fruição das emoções e à expressão do amor em casal. Ao fim de 1 mês e meio de namoro, a Maria, que desde pequena se habituara a poder fazer tudo o que queria, entendeu que aquele relacionamento devia passar para um nível mais elevado. Também o namorado estava à mercê da liberdade e já não tinha nenhum vínculo demasiado forte que o ligasse à família. Por que não unirem as duas solidões? Ela não sabia minimamente o que era o casamento, nem ansiava começar a sua vida sexual. Só que entendia que para o namorado essa era uma questão muito importante. Via-o a cada dia mais ansioso por fazer amor e a explorar com ela o delicioso mundo da intimidade. Então, na sua límpida inocência, para o ver feliz, um dia virou-se para ele e propôs: Eu não tenho nada a perder. Tu também não. Eu tenho 23 e tu 27 anos. Somos maiores de idade e donos dos nossos destinos. Ambos estamos sozinhos e quase abandonados. Morávamos juntos e víamos se resultava ou não. Se corresse bem, permaneceríamos juntos. Caso contrário, cada um iria para o seu lado. Deixo desde já claro que não quero ter filhos nos próximos 5 anos, para dar tempo de consolidarmos o nosso amor, que é ainda muito tenro, com 1 mês e meio. Seria uma fuga em frente, tentando fintar a solidão, o abandono, a dor. O Flávio ficou muito surpreendido. Não esperava uma proposta tão ousada daquela rapariga que se lhe afigurava sempre tão ingênua e fechada em medos e princípios. Que rapariga tinha coragem para tomar a dianteira do seu relacionamento e exprimir o desejo de fazer vida a dois? Estaria ela a pensar numa união de facto? Desconfiado, deve ter pensado: e se Maria não é esta menina inocente que sempre pareceu e tudo não passa de uma farsa? Percorreu rapidamente as histórias que conhecia das irmãs e da família da Maria e que pairavam sempre sobre ela como uma nuvem ameaçadora que a qualquer momento poderia chover uma prenhez de desconfianças. Ele queria ter a certeza absoluta que a Maria era diferente das irmãs e essa garantia ninguém lhe podia dar. Então tentava interpretar cada palavra, gesto ou ação da namorada no sentido de aliviar ou alimentar as suas dúvidas. Para uma rapariga daquela época, era muito ousado fazer o que a Maria fez. E se ela fosse tão libertina como as irmãs? Confuso e ferido no seu orgulho masculino, simultaneamente, o rapaz não foi capaz de se manifestar acerca da proposta. O seu semblante acinzentou-se e o seu olhar esquivava-se ao confronto com a vivacidade reprimida na alma da Maria. Durante uns dias desaparecera e ela pensava que também ele já tinha desistido dela e recriminava-se pela sua frontalidade e ingenuidade. Achava que tinha espantado com a sua ousadia o seu primeiro namorado. Até que, ansiosa e a tremer com os nervos, foi ter com Flávio e ele, sem muitas delongas, disse: Até que, ansiosa e a tremer com os nervos, foi ter com o Flávio e ele, sem muitas delongas, disse: Pensei no que me disseste e concordo. Vens viver comigo e, se não correr bem, acabamos o namoro. Mas quero falar com os teus pais primeiro. Ela respondeu: Muito bem, que assim seja, quando quiseres, como quiseres. Os dias foram passando e a Maria, que nunca partilhara o seu passado e apenas o que concernia às suas irmãs, temia que ele a deixasse, se soubesse dos abusos. Depois de tanto tempo, continuava a sentir-se impura e no seu íntimo achava que não merecia o amor e a estima daquele rapaz. Continuaram a dormir juntos cestas nos fins de semana em que o Flávio estava de folga, sempre de mão dada, com algumas tentativas de avanços do namorado que ela negava sempre. Os pais dele viviam como caseiros numa quinta senhorial no Douro, cujos donos residiam em Lisboa e Porto. Algum tempo depois da proposta da namorada, Flávio foi visitar os pais à quinta para lhes dar conta das decisões tomadas. Claro que eles conjecturaram imediatamente que só o pecado poderia pairar ali, provavelmente uma gravidez camuflada ou qualquer interesse pouco digno.
ela estaria a aproveitar-se dele e era preciso que tivesse muito cuidado com mulheres traiçoeiras dessa estirpe. A Maria ficou muito triste quando ele lhe contou a reação dos pais, mas tentava não dar importância. Estava cansada de ser julgada pelos outros. Uns acusavam-na de ser demasiado inocente e burra, outros faziam dela uma raposa manhosa, cheia de interesses e segundas intenções. Entretanto, a Maria partilhou com todos em casa que se preparava para ir viver com o Flávio. Ninguém foi a favor desta decisão por acharem prematura, o que entendi perfeitamente. Aliás, quando ela pediu a minha opinião, como amigo, disse-lhe o mesmo. Mas o que a faria é que naquela casa nunca ninguém se preocupara com ela, tendo inclusivamente achado normal que ela se tivesse ausentado quase um mês quando esteve hospitalizada sem se terem alarmado, e no momento em que decidia sair de casa já se opunham. Magoava que ninguém escutasse os gritos de sofrimento da sua alma. Não encontrara nunca em casa ninguém que lhe dissesse que era linda, boa, fantástica, que apenas a beijasse ou abraçasse, que a ouvisse quando precisava de desabafar. Ela estava disposta a sair de casa à procura dessa compreensão e afeto que não recebera na família, e ninguém via isso. Estava entusiasmada e muito expectante em relação à sua nova vida. Não era o relacionamento amoroso e físico que a empolgava, mas a perspectiva de dar ao seu namorado o que ele tanto lhe pedia e em troca receber todo o afeto e carinho que almejava. Bastava-lhe que vivesse de mão dada para sempre com Flávio, olhando os dois no mesmo sentido e partilhando um projeto de vida comum. Só queria ser respeitada, amada, elogiada, e para isso estava disposta a pagar o elevado preço de uma decisão pouco ponderada. Entretanto, tinha de procurar novo emprego, pois fora despedida. Uma rapariga com namoro e perspectiva de vida a dois não servia os interesses da empresa, segundo o patrão. Acabou por conseguir que Antónia, sua irmã mais velha, que estava empregada de forma precária e duvidosa, a substituísse na firma, o que a deixou feliz por lhe dar uma oportunidade de ter um emprego honesto e bem remunerado. Uma segunda-feira depois de ter passado o fim de semana com os pais na quinta, o Flávio quis falar com a namorada. Maria, os meus pais querem que nos casemos. É mais bonito e sabes como é, as pessoas vão falar. Ela interrompeu e disse: Não tenho nada, não tenho dinheiro, os meus pais não vão ajudar, como é que nos vamos casar? Nos sonhos de Maria não entrava vestido de noiva, flores, alianças ou arroz e pétalas de rosas a voar. Ela aspirava simplesmente a construir um lar de carinho e paz. Queria ser feliz a dois. Casar ou não casar era-lhe absolutamente indiferente. E se era a condição que lhe era imposta para que pudesse viver em harmonia com o rapaz que amava, iria em frente. Namoravam há pouquíssimo tempo. Mal tinham tido tempo de se conhecerem mutuamente e já estavam a dar um passo que eu estava convencido ser maior do que a perna. Marcaram a data para fins de março. O vestido de Maria foi confeccionado pela senhora Lininha, tia de Flávio, com quem a noiva criou grande afinidade, dedicando-lhe enorme gratidão. As escadas que normalmente se percorreram ao longo de vários anos, no caso deles, foram escaladas com muita pressa. A azáfama entre conhecerem as famílias um do outro, tirar medidas para o vestido, pensar nas adaptações a fazer no quarto do Flávio, que passaria a ser dos dois, arrumar roupas e pertences pessoais. Não deu tempo para pensarem muito na decisão tomada, ainda que fosse irreversível e mudasse completamente o rumo das suas vidas. A Maria, no seu jeito enérgico e idealista, achava que podia fazer vida de casada, ajudar a comunidade de surdos, vingar como pintora, ter uma atividade profissional que lhe desse sustento e, quiçá, ainda passar umas temporadas com os seus amigos brasileiros, com quem se continuava a corresponder e que convidou com muito entusiasmo para o casamento. Mesmo que houvesse alguma possibilidade de eles aceitarem o convite, quando o receberem já foi de tal maneira em cima da data do casamento que impossibilitava colocarem sequer essa hipótese. Poucos dias antes do casamento, ela recebeu uma carta que muito a perturbou. Não vinha do Brasil, nem de nenhum amigo. O remetente era o irmão do Flávio, Renato, mais novo 1 ano e meio, que dava aulas numa aldeia longe do Porto, a uns 200 quilómetros de distância para nordeste, no distrito de Bragança.
Quando soube do inesperado casamento, resolveu escrever a carta a Maria, onde vazava uma série de desconfianças e prognósticos negativos, num tom ofensivo que tinha precisamente o fito de a magoar. Aquele casamento tão repentino era interpretado por pessoas que se regiam por valores mundanos, como um golpe no baú, como se diz. O irmão do Flávio teria eventuais legítimas preocupações com a felicidade e os interesses do irmão e tentou cortar a causa dessas apreensões, assustando a Maria e exortando-a a afastar-se e cancelar o casamento. Ela ficou furiosa, até porque a ofensa chegou de quem menos esperava. Idealizar o futuro cunhado como o irmão que nunca teve e de repente apanhou aquele balde de água fria. Todos os valores que ela menosprezava eram usados contra si. Desconfiança, interesse material para além da união espiritual, sexo antes do casamento e até gravidez escondida. Ambígua na forma de sentir e expressar as emoções, sente tudo com demasiada força e tem dificuldade em comunicar assertivamente o que lhe vai dentro. A Maria reagiu como naqueles momentos em que sofria injustiças em causa. Ferrou até haver sangue à vista o dedo indicador direito fechado junto ao nó e a zona que antecede o polegar da mesma mão. Os dentes ficaram ali marcados. Culpava-se de causar conflitos e castigava-se a si própria num masoquismo mutilante que só lhe fazia mal. Nesse ponto do relato, interrompi-a e perguntei: Maria, eu sei que desde pequena usas esse tipo de estratagema para extravasares na carne a dor que não consegues conter na alma. Sei que o fazias porque não tinhas quem te ouvisse ou entendesse ou sequer olhasse para ti. E, a meu ver, comportamentos desse tipo revelam e alimentam uma baixa autoestima. Diz-me, depois destes anos em que fizeste psicoterapia comigo, o que aprendeste? Achas que podias ter reagido de maneira diferente? Doutor, desculpe, não me leva a mal, mas sabe que não lhe minto, isso nunca. A verdade é que no meio do turbilhão das coisas que me acontecem, eu não paro para pensar. Se fizesse um discernimento, eu teria reagido de outra maneira. Foi isso que aprendi consigo, que posso parar o tempo se me conseguir acalmar e, nesse intervalo entre a ação e a reação, escolher o melhor para mim e para os outros. Se o tivesse feito neste caso, teria chorado para extravasar a tristeza e se calhar pintado para expressar a minha ira. Depois, já mais calma, o melhor que eu tinha a fazer era responder ao Renato, mas não na mesma moeda. Devia mostrar que eu sou diferente do que ele imagina. Cabe-lhe a ele querer ver isso ou não. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. E a Maria prosseguiu o seu relato, que desaguaria no casamento. Alimentando o seu sonho de amor, ela escrevia cartas e poemas ao seu bem-amado. Mostrou-me algumas. O amor que por ti sinto, indescritível num papel, inimaginável no pensamento, é um diamante que me transforma em esposa, amiga, amante. O amor que eu sinto por ti e somente por ti é um eterno recinto onde bailam livremente e tão somente o nosso amor, a nossa ternura, a nossa inexistente dor, a nossa alegria, enfim, a nossa felicidade, eterna tão somente sem fim. O amor que por ti sinto é um barco, navio, uma lamparina, sem fio nem pavio. É o vôo de uma gaivota, é a queda de uma gota, é a onda solta de um mar infinito, surpreso, mas sempre belo. O casamento foi marcado numa igreja da aldeia dos pais de Flávio, já que eram eles que tinham gosto no casamento, pelo que foram eles que trataram de tudo. O dia finalmente chegou, frio, mas com muito sol. Condizia com o estado de espírito da minha paciente, que se sentia gelada pela apreensão. O que viria aí? Como seria a noite de núpcias? E se a família do noivo a odiasse? Se ela e o Flávio não se entendessem? Mas iluminada com a esperança de uma vida alegre e tranquila. Viajou com os pais, irmãs e sobrinho até à aldeia do noivo e, quando o viu sorridente junto ao altar, tremeu de emoção. Caminhou para ele de olhar molhado e fixo nas mãos que se estendiam para si.
A cerimónia religiosa, a festa, o almoço, tudo organizado pelos sogros, reuniram toda a família e proporcionaram alegria e diversão aos convidados. Já era noite cerrada quando os últimos familiares se despediram e deixaram finalmente os noivos a sós. Os sogros haviam preparado um quarto para o filho e a nora passarem a sua noite de núpcias. No dia seguinte, regressariam ao Porto para o Flávio retomar o seu trabalho e a Maria voltar a procurar um emprego. Lua de mel era um conceito desconhecido para eles. O relato da primeira relação sexual foi constrangedor, mas ela respirou fundo e disse-me que para ela tudo foi novidade. Ninguém a tinha preparado para o ato sexual. Confiou no noivo e entregou-se, percebendo finalmente o que era fazer amor. Nessa noite, considerou que preferia ser amor que fazer amor. Ah, Maria, se eu te pudesse explicar que não há qualquer distinção entre ser e fazer quando as duas almas vibram na mesma sintonia. Se eu te dissesse que um piscar de olhos cúmplice, a contemplação de uma sarda no rosto da mulher amada, ou sentir o perfume que se exala de um caracol cor de tangerina do seu cabelo, pode ser tão prazeroso e trazer tanta plenitude como o demais demorado orgasmo. Quem me dera que soubesses que os sentimentos e a sua expressão são duas faces da mesma moeda quando se conhece a pessoa certa, aquela que está destinada para nós desde antes do universo ter sido criado. Eu viajava nas minhas divagações e ela continuava a falar, até que aquele constrangimento que senti quando ela começou a partilhar a sua vida íntima deu lugar a uma sensação de repugnância. Fiquei revoltado e aflito por haver homens, rapazes no caso, com esta mentalidade retrógrada. Na noite de núpcias houve qualquer coisa que o incomodou e que o deixou cismático. Só no dia seguinte, no comboio, ela entendeu o motivo da sua mudança de humor. Inebriada pela paisagem natural, os vinhedos plantados em socalcos contornavam redondas colinas que se enchiam de tons rosa, laranja, branco e amarelo, com árvores de fruto em flor. Do lado esquerdo, como um cão fiel, o rio corria ao lado da carruagem, espelhando um céu lavado de ameaças. A Maria sentia-se inspirada. Quem lhe dera ter levado o seu material de pintura para poder registar as impressões daquela viagem no seu primeiro dia de casada. Como diz o cantor, aquele era o primeiro dia do resto da sua vida. Suspirando, encostou a cabeça ao peito do Flávio e sorriu. Reparou pelo vidro da janela que ele não lhe retribuiu o sorriso e estava irrequieto e aborrecido. Não era assim que imaginava que ela se fosse sentir após um dia de tão profundas emoções. Então, com medo de sair da redoma de felicidade onde se encontrava, perguntou-lhe, muito baixinho, dando-lhe um beijinho: Flávio, o que tens? O que se passa? Baixinho, mas num tom pouco meigo, retruquiu entre dentes: Pensava que eras virgem. Tu assim me disseste. Mas mentiste-me. Ontem não sangraste. A Maria ficou desesperada. Chorou o resto da viagem por se sentir incapaz de o contradizer. A sua infelicidade foi interpretada pelo marido como confirmação da sua teoria. Chorava ainda quando me contava o episódio e juro que também verti duas lágrimas por ela, por ele, pela sociedade hipócrita e machista de que fazia parte. Algum tempo depois, foi a uma consulta de ginecologia e perguntou à médica: Doutora Assunção, quando nos casamos, deveremos ir com o período menstrual? A doutora Assunção, petrificada, ao ouvir tão absurda pergunta, respondeu: Claro que não, é exatamente o contrário. Até há muitas raparigas que nem conseguem ter relações sexuais menstruadas. Por que perguntas isso? Não entendo. Com os olhos vidrados, cabisbaixa, contou à médica a conversa de Flávio e a sua desconfiança de que ela não era virgem. A doutora Assunção calmamente explicou que quando uma pessoa tem relações sexuais pela primeira vez, normalmente sangra. Porém, por circunstâncias várias, casos há em que tal não ocorre, como teria sido o seu caso. Para a tranquilizar, ficou disponível para conversar com o marido e explicar-lhe exatamente isso.
Todavia, ela teve a vergonha e não chegou a propor ao marido que fosse conversar com a médica. Na sua cabeça, o único pecado que cometera foi ter não contado ao Flávio a história do repulsivo anão, mas nem tinha estrutura emocional para o fazer. Devia estar tranquila e transmitir essa segurança ao marido, só que era mais forte do que ela porque se sentia destroçada. Flávio nunca veio a saber a verdade, mas o seu julgamento estava feito. Flávio nunca veio a saber a verdade, mas o seu julgamento estava feito. Maria, na sua luta pela sobrevivência, acabou por decidir que o melhor era esquecer o assunto. O foco passou a ser procurar trabalho, pois não queria permanecer no desemprego muito tempo, queria trabalhar, estudar, seguir em frente. A mim preocupou-me muito que estivesse a começar um casamento onde não havia confiança mútua. Não fora para poder ser quem era que ela embarcou nessa aventura desmedida? Será que algum dia poderia ser verdadeira com aquele homem? Que lugar ocuparia a verdade no seu relacionamento? Dada a sua história de sofrimento, tinha a capacidade de ultrapassar dificuldades, superar-se e encontrar forças inesperadas quando estava no limite de sucumbir.